Essa é a segunda mesa redonda do ciclo de debates. A primeira foi no sábado, durante a Jornada do Patrimônio. Eu vou apresentar as palestrantes de hoje, primeiro agradecendo a presença das duas aqui, né? A Marli Rodrigues, que está aqui do meu lado, que é doutora em História pela Unicamp, com especialização em Patrimônio Cultural pelo ICROM da Unesco. Foi professora do curso de Arquitetura da FAAP durante os anos de 98 a 2008, foi técnica do Serviço Técnico de Conservação e Restauro do CONDEFAT, de 82 a 2007, dirigiu o Serviço de Pesquisa e Tombamento do DPH, da Secretaria de Cultura de São Paulo, foi diretora do GEI, o PPH do CONDEFAT, também da área técnica do IFAM. Vocês estão vendo um largo currículo na área de patrimônio, né? Desde 99 é diretora da Memórias, Assessoria e Projetos, que presta serviços de pesquisa e consultoria e assessoria nessa área, né, de memória. E é autora de vários títulos, mas eu queria destacar Imagens do Passado, a Instituição do Patrimônio em São Paulo, que é um livro importante para a gente conhecer a trajetória das políticas públicas do Estado, né? E na ponta a gente tem a Maria del Carmen Ruiz, que é bacharel e licenciada e mestre em Física, foi professora de Educação Básica da rede estadual, foi professora do ensino superior na rede privada, é educadora já há 20 anos e é educadora aqui do nosso setor, do CPC, e é uma apaixonada, vocês vão ver pela história da IAIA. E no final eu vou fazer uma síntese dos debates, né? Meu nome é Simone Schifone, eu sou vice-diretora aqui do CPC desde 2018, sou professora da Geografia da USP, da FIFELESH-USP, e trabalhei no CONDEFAT também junto com a Marli, trabalhei no IFAM, e junto com a Carmen a gente respondeu pela curadoria dessa exposição, das duas exposições, da virtual e da presencial. Então, mais uma vez, agradeço vocês, agradeço as duas colegas que estão aqui. Então, eu passo a palavra para a minha querida Marli, para suas considerações. Bem, boa noite a todos. Eu costumo dizer aqui do alto da minha já provecta idade, eu costumo dizer que eu acho que o mundo ficou louco, porque tem muita coisa que eu já não entendo, mas eu paro e digo assim, mas escuta, sei lá o que aconteceu, e fico tentando compreender o que está acontecendo, e muitas vezes é difícil. Então, isso tudo para dizer que a figura da IAIA é uma figura tão forte, que ela permite uma porção de coisas em torno dela, porque ela teve uma vida extremamente variada, né? Desde a vida de uma mulher que vem de uma família da agricultura, passa por uma questão urbana e passa depois por uma das piores coisas da vida, que é sofrer aquilo que significa ficar louco. Eu costumo escrever as coisas, porque eu acho mais fácil, porque eu sou muito faladeira, me perco, fico horas, etc. Então eu vou parar de falar e vou pedir licença para vocês seguindo aqui o meu texto. E o que eu vou dar um pequeno resumo, o que eu vou tentar fazer, ver como é que mudou a figura da IAIA. O que é que mudou? Que ela passou a ter essa importância que nos abre para o estudo da vida desde os anos do final do século XIX até o atual momento, portanto mais de 100 anos, porque a vida dela ultrapassa a vida dela mesma e se projeta na vida da família. Aquela herança que a gente traz nos genes e na cabeça e no coração e que a torna diferente. Eu vou começar dizendo que mudou o perfil da IAIA. Quando eu comecei a estudar a IAIA nos anos 80, havia uma narrativa que ela era uma mulher avançada, que era uma mulher além do seu tempo. E essa perspectiva acabou se dissolvendo quando nós fomos conversando com pessoas que acompanharam a vida dela e que formaram muito a minha ideia a respeito de quem era a IAIA, né? Então houve uma mudança, ela começou a ser uma mulher do seu tempo. E parece que os fatos que se seguiram confirmam que ela de fato era uma mulher do seu tempo. Então vamos ver, eu realço um aspecto particular,
Quem é que possibilitou, que circunstância possibilitou que esse perfil da EA fosse renovado? Ela era uma mulher que foi tomada como protagonista de um caso exemplar que não pode mais ser tolerado, que é a intolerância, que é a não aceitação da loucura e que é toda essa construção social que existe em torno dela. E exatamente nessa questão de não tolerar mais a situação da loucura, que foi o contexto que gerou a compreensão da sociedade a respeito de direitos, especialmente dos portadores de males mentais. Foi a partir daí, a partir desse fato político, resultante de um movimento social de grande importância, que foi o movimento antimanicomial, que se expandiu em São Paulo nos anos 80, é que a gente pôde organizar e começar a lutar para alguma coisa que a loucura não é a loucura como estava sendo até ali traçada. E eu acho uma coisa importante, extremamente política, essa mudança da EA, porque ela se dá exatamente, a luta antimanicomial se dá exatamente no quadro da luta contra a ditadura. Ela foi um dos braços da luta contra a ditadura, na medida em que organizou o setor médico amplamente, foram criados sindicatos, organizou setores populares que lutaram pela saúde, inclusive a saúde mental, procurando a criação de uma série, uma estrutura bastante grande em todos os bairros. Houve uma movimentação imensa nessa época, que acabou juntando o setor médico com os setores populares. E isso deu uma grande força, tanto para um quanto para outro, e possibilitou, então, uma mudança de perspectiva que fez com que se pudesse mudar também o perfil da EA. Porque dependia desse contexto social, dependia de uma nova compreensão do que era ter problemas de saúde mental, para poder mudar a perspectiva da EA, que tinha até aquele momento a EA. Então, assim, a coitadinha da EA. De fato, a gente, evidentemente, é sensível a tudo que ela passou, mas ela é um produto da sociedade que ela viveu. E se ela for interpretada assim, é só com essa interpretação que nós podemos retomá-la e fazer realmente dela um instrumento de esclarecimento da sociedade atualmente. De modo que, então, isso foi uma virada que me parece extremamente importante e que foi uma virada política. A percepção dela também foi perpassada no mesmo período, pelo desenvolvimento do feminismo. Se na década de 20, de 30, quando ela estava no começo da sua trajetória de loucura, entre aspas, toda vez que eu falo loucura é sempre entre aspas, né? Então, nesse momento, o movimento das mulheres buscava uma igualdade jurídica. Quando chega em 70, ele ganha conotações de resistência à ditadura também. E ele clama por políticas públicas que visavam a melhoria da vida das mulheres, especialmente da periferia. Brigavam por creches, brigavam contra a carestia, brigavam por coisas que tinham um sentido social mais amplo que o mundo feminino, né? Bom, entre os indícios da mudança de mentalidade em relação ao lugar dado aos loucos pela sociedade, inclui-se também a produção historiográfica. Começou a mudar em 85, 86 mais precisamente, foi publicado um livro fundamental, que é uma pesquisa da Maria Clementina Pereira Cunha, que se chama O Espelho do Mundo. Ela estudou Juqueri. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, né? Teve a oportunidade de conhecer. É um livro arrepiante, porque ela pega os casos, estuda os casos, e o que ela vai fazer com isso? Ela comprova que tanto os casos clínicos, com os prontuários que ela estudou, revelavam o uso da internação em hospitais psiquiátricos como uma forma de controle social, especialmente das famílias. Era uma punição moral, era um comportamento, quem tem comportamento indesejável não pode ficar corrompendo a sociedade.
vamos fechá-los. E as mulheres, evidentemente, eram vítimas disso, por tudo e por nada. Desobedecer ao pai era questão de loucura, então vai para o hospício. E também os homens, quando eram, em geral, os filhos mais novos das famílias ricas, que eram aquele que antigamente se chamava os estroinas, os que acabavam com a riqueza familiar, também eram colocados, ou eram, no mínimo, interditados. Essa casa morou um rapazinho, que era filho do Guerra, que foi quem modificou a família, que modificou a casa, que foi internado. Quer dizer, desculpe, não foi internado, foi interditado. Ele foi interditado porque ele não era louco nem coisa nenhuma, mas era o que na época se chamava de bobinho, uma pessoa que não tinha um alto grau de inteligência, e ele conversava com todo mundo, ele dava dinheiro para as pessoas na rua. Até aí tudo bem que o pai não ligava, que tinha dinheiro bastante. Mas aí ele quis casar com uma negra, aqui do bairro. E aí a coisa deu uma senhora confusão. Os irmãos disseram, não, agora que o papai morreu, você vai dispersar a nossa herança, nada disso. Interditaram e ele não se casou. Depois eu peguei a pista desse moço, chamava-se Fernando. E o Fernando, não sei o que aconteceu com ele, mas nessa casa tem representação, então, de duas formas de controle social através daquilo que se chamava loucura. A IAIA é extrema, mas o Fernando também é um dos casos, né? Bom, antes de ser contestada a forma de tratamento pelo movimento antimanicomial, esse negócio de fechar, isolar as pessoas, tratamento de choque, essas coisas mais violentas, antes disso já estava começando, antes do movimento antimanicomial, que estoura final de 70, 80 aqui no Brasil, já estava começando uma contestação desse tipo de tratamento a partir da ciência, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando é 50, estudou-se muito novos medicamentos que controlavam melhor todo o sistema da pessoa, as coisas mentais. Então, começou a ser muito combatido esse tratamento muito violento, por exemplo, de choque. E também começou a se delinear, e essa luta se dava muito entre duas linhas da psiquiatria. Uma linha que era mais ligada, por exemplo, Pacheco e Silva era mais ligado a isso, que não aceitava outros fatores que não os fatores biológicos da loucura. Então ele agia sobre um corpo, esquecendo que naquele corpo havia todo um lado emocional, estruturado, enfim, havia pensamento, né? E o outro lado que julgava os dois elementos, alguns elementos orgânicos e muito mais elementos do ponto de vista afetivo. Então esse embate vem desde antes da guerra e ele vem se prolongando. E quando chega nos anos 80, ele é terrivelmente combatido pela ciência, né? Bem, venceria, felizmente, a dinâmica da transformação, né? Porque a transformação é a máquina da história, ela acontece, a gente queira ou não queira, demore mais ou demore menos. Mas também ficam as permanências, que é a representação daquilo que foi, como no caso de IAIA, ela é tratada antiga, e não mudam as coisas. Ela até o fim da vida é tratada antiga. Se bem que ela morre na década de 60 e as coisas estavam evoluindo mais rapidamente a partir de 50 com a guerra. Então, na verdade, ela pegou o período mais crítico do tratamento psiquiátrico, né? Desde o seu início até o falecimento nos anos 60. Mas as permanências envolvem aquilo que precisa ser superado, aquilo que a gente tem que jogar fora, mas também envolve aquilo que tem que ser conservado, como é o testemunho, o exemplo dessa casa que a gente está nesse momento, porque ela tem essa representatividade. A representatividade não apenas da loucura da IAIA, mas da mudança das formas de tratamento da loucura adotadas pela sociedade através de uma luta popular. Então, aí eu já vou abrindo caminhos também para a pesquisa de vocês, que
ser cada vez mais ampliada, mais do que ela já vem sendo, e que também, eu acho que nesse momento é uma coisa um pouco necessária, as pessoas entenderem mais que a loucura não é uma doença, que não é vergonha tomar remédio de tarja preta, que ainda bem que eles estão aí, e que através dele nós nos livramos do domínio social, que tinha outros motivos, né? Bom, como eu já disse, a Yaya, ela teve um drama pessoal e um drama que vai ser enfrentado a partir da pesquisa que a gente teve a oportunidade, a sorte de poder começar, que foi nos anos 80. Isso tornou possível que a consideração dos valores, ainda em conflito naquele tempo, muito mais que hoje, outros ainda vigentes, como permanências, valores que baseavam a renovação da atenção à saúde mental oferecida no âmbito público principalmente, mas também no privado igualmente, inspirado, entre outros, pelo pensamento do Michel Foucault, pelas experiências todas havidas na França, de renovação, que até antecederam um pouco a guerra, na Inglaterra, e nos anos 60, 70, por um italiano, o Franco Basaglia, maluquíssimo, que acabou com toda a estrutura, ele era psiquiatra, acabou com toda a estrutura de um hospital que ficava agora esqueci o nome da cidade, lembro o nome do hospital, Gorizia. A cidade é aquela que era do austro-húngaro, do norte da Itália, eu já vou lembrar já a cidade. Esqueci a cadeira. Falei que eu tinha muita idade, né? Então, estou comprovando. Agora, então, essa renovação, ela se inicia com essas inspirações. Então, percebam que é um movimento mundial. É uma coisa que a gente está pensando de acordo com o pensamento internacional e que se percebia que houve realmente um desenvolvimento que não podia mais manter uma situação como era a situação que foi tratada aí. Então, na verdade, eu acho que existe ainda outro detalhe. Esse movimento todo, ele deu chance para a criação do SUS. Não vamos falar muito do movimento, porque é complicadíssimo, tem vários ramos, muita briga interna. Vamos acabar com os manicômios, outros diziam não vamos acabar, o manicômio é necessário. E, enfim, houve grandes lutas, porque havia muitas correntes de trabalhadores da saúde mental. Mas, no final das contas, o que vai interessar é que todo esse movimento acabou dando na possibilidade da formação do SUS. E a saúde pública, então, passou a ser vista como um direito social. E isso é muito importante. E ele deveria atingir todos os cidadãos, inclusive os cidadãos chamados loucos. Houve a proposta do deputado do PT na época, o Paulo Delgado, que em 89 ele vai fazer um projeto de lei que só foi aprovado em 2001, que garantiu os direitos de todas as pessoas que eram portadoras de males mentais. Então, foi juridicamente restabelecido o direito civil, político desses indivíduos, porque eu acho que vocês sabem que quando se entrava no manicômio, perdiam-se todos os direitos, né? É uma coisa que não só anula a pessoa em si, mas anula o cidadão. De modo que é importantíssima essa lei, é importantíssimo o retorno e que a gente consiga manter essa estrutura hoje, que como toda a estrutura de saúde e outras pelo Brasil, vem sofrendo grandes ataques, né? Então, houve regulamentação de internação, a questão da internação compulsória foi tratada, houve, enfim, um avanço muito grande nesse momento em relação ao tratamento da saúde. Então, nesse contexto, aparece a figurinha que é a dona Sebastiana de Melo Freire. E ela, a vida dela de criança, nos foi revelada através da figura do apelido Yaya, como ficou conhecida a casa. Então, é meio como se a Sebastiana, que teve um passado
esse passado se dissolvesse no momento que a gente percebeu que essa mulher era da sua época, mas nós percebemos, mas porque ela já estava louca. Né? Então nós percebemos mais do que percebemos exatamente a dona Sebastiana. Estou fazendo aqui uma divisão só para a gente ver bem como a figura é complexa. Né? E essa é uma mulher que traz essas coisas de família. Ela foi especialmente, ela viveu especialmente com a família grande, que não era a família de sangue dela, era uma família, chamava-se agregada, né? Ela há muitos anos que estava com a família dela, desde os avós trabalhando, etc., que cuidavam dela até o fim da vida. E eu tenho a impressão que o perfil da Yaya incluía uma certa melancolia, uma certa coisa que é um pouco indefinida e que talvez a gente consiga perceber olhando com muito cuidado os olhos dela nas fotografias, né? A gente percebe algumas coisas. Então, esse perfil, essa melancolia, a gente percebe que ela está presente, que não dá para ser uma mulher que saía de carro, que vivia o Gramonde de São Paulo, que ela não gostava desse Gramonde não, ela gostava mais de cavalgar, segundo os depoimentos que eu tive, nas propriedades rurais dela lá em Mogi das Cruzes, do que de sair para o centro de São Paulo. Tanto assim que foi uma mulher que viajou pouco. Dizem que ela viajou 2 vezes. Os meus achados me levaram a uma viagem apenas para a Europa, na época da guerra, que também foi uma coisa que a abalou muito. Não sei, é um detalhe que também não interessa muito, mas que mostra que ela não era uma mulher que, apesar de posses, ela não era das grandes famílias, ela não era uma cafeicultora, ela era uma propriedade, era uma mulher proprietária rural. Tinha terras urbanas, mas não era, o pai dela era amigo dessas grandes famílias, né? Donas limitadas de São Paulo, etc, etc. Mas ela não. Mas seguia-se a mesma coisa. Seguia-se realmente uma perspectiva da burguesia paulistana, vamos chamar assim de uma forma geral, porque os proprietários rurais, a partir de 1850, eles começaram a aplicar a formação do capital em São Paulo, né? Eles começaram a aplicar seus capitais nos negócios urbanos, em companhias de transporte, investimentos imobiliários. O pai dela era dono de muita coisa, a exposição nos mostra isso, né? E eles tinham a mesma trajetória. E eram cruzados, formavam uma rede. É claro, uma rede que dentro dela tinha uma hierarquia. Quem tem mais, quem tem menos, quem ocupa posto político. Pai de Yaya foi um representante no Executivo de São Paulo, né? Uma vez ele foi deputado. Então, a gente não pode separar muito bem, nem definir com muita clareza, qual é a posição de classe. A gente sabe que ela está neste conjunto, que é um conjunto ainda em formação. Nós estamos numa fase de formação do capitalismo moderno, baseado na indústria, baseado na renda da terra, que é da terra rural, que é da terra urbana, dos aluguéis, e por aí à frente. Então, ela era uma família característica dessa, morava no centro de São Paulo. Isso dá característica. Ela morava no centro de São Paulo, um sobrado, etc, etc, que dá toda a pintura do que era a vida social dela. Apesar de tudo isso, todas essas referências importantes, eu me pergunto, e que vocês já têm desenvolvido em termos de pesquisa muita coisa, eu me pergunto se não seria nesse momento o momento de tomar o tema da manutenção do equilíbrio emocional diante das situações adversas, como foi a dela e como é, até certo ponto, essa que nós vivemos atualmente. Então, como fazer para superar isso? Né? Que se propôs para ela e o que nós temos hoje à nossa disposição? Que direitos tinham os loucos e que direitos nós temos hoje se nos tornarmos loucos também. Né? Então, eu acho que esse jogo presente e passado, tendo como figura central, figura motivadora a Yaya, é um dos aspectos importantes. Existem milhares
que você já citou, que eu sei que você desenvolve, e etc, 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 e que será objeto do próximo encontro, né? Então, a atual exposição, vamos ver um pouquinho a exposição de vocês, que eu gostei demais. A atual exposição é um marco na ampliação dessas narrativas sobre a EA. Até o momento, estavam centradas nas condições de saúde e tangendo as relações interfamiliares, a caracterização do lugar dela na sociedade. Eu acho que agora é uma nova fase. Rompeu-se com isso, não é que esqueceu o que deixou de lado, mas isso não é mais o foco do trabalho de vocês. Isso quer dizer que o trabalho de vocês está se ampliando para a sociedade, né? Está se ampliando para o Bexiga, está se ampliando para a sociedade de uma forma geral. Porque eu lembro que no começo aqui, havia uma grande pressão de que estava na luta antimanicomial, mesmo quando a gente fez o tombamento, fez o estudo para ser um órgão da USP, etc, etc, se criar um órgão da USP. E eu lembro muito que havia uma pressão muito grande das pessoas do movimento antimanicomial que me procuravam e pediam para defender a posição de que aqui fosse instalada uma instituição que apoiasse, tipo CAPES, né? E que efetivamente não era o campo da USP. E era muito difícil, naquele tempo acirrado das opiniões, quem não está comigo está contra mim, foi um pouco difícil sustentar esse tipo de coisa, que não era o papel da USP, a não ser que essa casa tivesse na mão, sei lá, da psiquiatria da USP, que pode ser uma aliança possível, mas agora que ela está estabilizada como objeto arquitetônico, mas sobretudo como objeto patrimonial de importância social, porque representa um momento e uma figura social, né? Bom, o caso de Yaya, toda a trajetória do lugar dela na cidade, dela herdeira dessa família modelo sobre a qual eu já me referi, dos homens do direito e tudo mais, e da apropriação das terras, etc, etc. O caso de Yaya, toda essa trajetória foi interrompida pela doença. Ela rompeu também uma velha tradição paulista, não é só paulistana não, paulista mesmo, com a doença, foi a doença que causou isso. Porém, não a ponto de impedir que a difusão da posse territorial que compunha sua riqueza e que permite considerar suas aplicações como na construção do espaço urbano e, sobretudo, aprofundar a inserção da sua figura nesse bairro aqui específico, do Bexiga, foi provocada pela perda de razão e foi muito bem aproveitada por vocês na aquisição de uma nova perspectiva sobre a Yaya, que seria, resumindo, Yaya e a Constituição da cidade de São Paulo, né? Esse tratamento segue a lógica da valorização do solo urbano, pois ele foi fragmentado pela família Junqueira também, que é a família que construiu as vilinhas aqui atrás. Então você tem, além de tudo, um reestudo da transformação desse espaço, na medida que ele também reflete as transformações de São Paulo. A família Junqueira, a senhora ficou viúva, tinha 2 filhos, era dona disso aqui, que Yaya tinha lugar. Falou, eu vou pegar esse pedaço para fazer aqui umas casas para o rendimento dos meus filhos, porque agora eu estou viúva. Aí ela pegou um pedaço, pendeu o restante para Yaya e construiu toda essa coisa aqui, que as vilinhas vão até a Rua Abolição, lá em cima, né? Então, você tem realmente o privilégio nessa casa de ter milhões de aspectos, e na história da Yaya, a abordar, porque a família Junqueira tem a ver com a Yaya. E exatamente, então, é nesse sentido que eu digo que me parece muito interessante que se busque realmente verificar essa questão da saúde mental, que parece que já está começando, e da inserção dessa propriedade na formação do próprio Bexiga. Porque os estudos, não é que não tem estudos, mas os estudos nunca passam de um ponto. Aqui eu acho que vocês têm condição de passar muito longe desse ponto que está estabelecido, né? Então, era isso que eu teria a dizer a vocês, e
também eu acho que poderia se falar a respeito do Guerra. Ele também é uma figura secundária, mas desse processo todo que a figura da Yaya está ligada, e toda a trajetória dela está ligada a essa formação do capitalismo em São Paulo. Então, nesse momento, a gente percebe que o Guerra, que era um imigrante português, ele ficou rico como negociante. Acabei descobrindo em jornais que ele negociava café, tinha uma empresa. O casamento da filha dele foi feito nos jardins, aqui todo iluminado, não sei mais o quê. A casa ainda era grande, né? Era maior, era do tamanho das Junqueiras, depois que eles venderam para as Junqueiras, fizeram festa e tal, mas eu não consegui passar disso, né? Até porque cada vez que eu avanço um pouquinho na pesquisa para escrever alguma coisa, aí eu tenho outras coisas para fazer, enfim. Vou tocando a vida e paro por aí, fico na curiosidade. Mas eu acho que então existem muitos caminhos para você se divertir, se empenhar como você sempre se empenha. E mais uma vez eu quero deixar meus parabéns pela continuidade dos trabalhos e dos avanços de pesquisa que estão sendo desenvolvidos nessa casa. Eu fico muito orgulhosa de tudo que está acontecendo, que de alguma forma eu joguei uma sementinha, uma só, mas muita gente jogou outras sementes aqui, né? Muita gente vem jogando outras sementes. Isso aqui, que segundo se propunha na USP inicialmente, seria derrubado solar, seria feito um teatro aqui embaixo da casa, eu acho que ficou bem diferente. Né? Então, eu agradeço a atenção de vocês, depois no debate, estou à disposição para perguntas, e muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Mani, pelas suas palavras. Agora eu passo a palavra para a Carmen. Carmen, eu vou projetar sua apresentação. Você fala nesse microfone? Fala para aqui? Tá. Mas acho que vai ter um momentinho que eu vou ter que levantar, tudo bem? Vamos ver se eu faço certinho. Bom, antes de mais nada, obrigada por estarem aqui e obrigada por eu estar aqui também. Assim, com muito, nossa, com muita, sei lá, satisfação, com muita. O que eu preparei para mostrar para vocês é um pouco do que a gente buscou no momento de preparar a exposição. Tá? Vocês podem ter certeza que foi com muito carinho, que foi com muita vontade de querer descobrir. E a gente começa lá atrás, a casa mesmo, o CPC, né? Quando vem para cá, ele vem com a história da restauração da casa, mas ele começa também com a história da restauração da Yaya, vamos dizer assim, que a Marli que foi lá cutucar, de onde veio, quem era a Yaya e quem morou aqui, para poder descobrir em que momento as mudanças foram feitas e tudo mais. E aí, no decorrer do tempo, eu cheguei aqui em 2014 e já havia essa busca, já havia conversa sobre, acho que a Marli também envolvida também, né, com a Sabrina, com o pessoal aqui da casa, de buscar, né, a presença da Yaya na casa. E eu cheguei aqui de um outro lugar, vim da Estação Ciência, não sei se alguém já conheceu, e vinha com a ideia de
retomar os contatos com o entorno e acontece que me apaixonei pela história da Yayá e a tal ponto que quando tinha as visitas técnicas para restauro, eu era chamada para falar da parte da Yayá. Né? E as pessoas que atendia procuravam justamente queriam saber sobre a Yayá. Daí vem a vontade de querer saber mais. Bom, e ao pensar a exposição, uma das coisas assim, que irritou muito foi a questão da casa mal assombrada. Uma coisa que me incomodou muito, incomodou, né, senhora? E de onde vem essa... O Gabriel também tem uma ideia muito legal sobre pensar por que as pessoas gostam de pensar numa casa assombrada. É uma proposta também. Então, e nós queríamos saber, tinha ligado nessa história da casa assombrada, o fato da casa ter ficado muito tempo abandonada, o fato do parafuso ter levantado a disputa sobre o ex-tutor da Yayá, porque aqueles que era o inimigo político número 1, porque era um jornal ligado ao movimento operário, né? E o Albuquerque representava justamente o Partido Republicano Paulista, do qual o pai da Yayá também fazia parte. Então, no jornal, a Yayá acaba virando tipo uma mártir, né? Ela está sendo mantida presa enquanto as pessoas se apoderam do dinheiro dela. E parece que é uma visão que continuou, né? Tem muita gente que fala da mulher aprisionada, das pessoas que se fizeram com o dinheiro dela e o uso da loucura, né? Do estigma da loucura, da ideia do louco que grita, do louco e ela abandonada, sozinha aqui. Então, isso foi uma das coisas que moveu. E essa apresentação, ela está mais voltada para justamente essa parte da doença, menos do que as outras que a gente andou pesquisando, beleza e tudo mais. Mas aí, depois a Simone dá uma resgatada que a gente... Tá bom? Bom, então, para tentar quebrar essa ideia, a gente aí elencou aqui algumas coisas que a gente andou levantando. Eu lembrei que Bom, eu falei que eu tinha que levantar. Bom, a ideia é a seguinte: isso daqui não deu para colocar na exposição, porque ficou grande demais. Mas é o levantamento da árvore genealógica da Yayá, e ela está aqui para fazer a ligação com a família crente, que cuidou da Yayá aqui, com e aí o Elo é o Brasico, né, que é o primo distante da Yayá, com a família do Ornelas, que a Yayá foi das tias, da avó do Ornelas. São 3 irmãs, né? Da avó do Ornelas, da avó materna, ela foi comadre. A Yayá é madrinha de um dos tios do Ornelas. A outra irmã, a Yayá foi madrinha de casamento da Josefina. E a terceira irmã, que é a Leonor, a Yayá deu um lindo, maravilhoso chuveiro de brilhantes no casamento. Então, as amizades, né? Então, toda essa confusão não coube num slide, tem 3, tá?
Então, esse primeiro é só para chamar a atenção para esse Francisco de Melo, que é o avô materno do pai da Yaya. É ele que vai ser o padrinho da filha desse casal aqui, que é a Caetana, tá? Do Jorge Crente e da Úrsula Maria de Almeida. Aí tá no slide seguinte. Pronto, continua lá. Por isso que não deu para colocar na exposição. Não cabia. Bom, e ele que fez, hein? Ele que teve. A Vanessa, né, ajudou a levantar os dados, tá? E aí está a família. Bom, aí também lá dava para mostrar também que eles são de origem portuguesa, né? Porque o pessoal sempre pergunta a origem da família. Então, eles são uma família quatrocentona, vamos dizer assim, porque se você for às raízes, a gente chega lá no Imbonda, porque você casou com a Índia Partida. Foi lá pra Bom, esse link com a família Dornelas, com a família Crente e com a Yaya, né? Esses três ramos, tem por detrás a Ana Amália, vocês estão achando aí? A Ana Amália de Melo, né? Essa Ana Amália de Melo é irmã da mãe do pai da Yaya, tá? Manuel Monteiro. Essa Ana de Melo, então, do primeiro casamento, ela tem a Laurinda. Essa dona Laurinda é a avó materna da Yaya. Tá? Do segundo casamento, a gente vai chegar lá aqui no meio, aqui, lá embaixo, no próximo slide, a gente vai chegar no Brasílico. Tá? E o terceiro casamento dela, aí tem que vir para cá, né? Que é a Mariana. Cadê a Mariana aqui? Então, o casamento dela com a Mariana é o que vai dar na mãe do Ornelas, na avó materna do Ornelas, tá? Bom, Simone, próximo, por favor. Aqui, o anterior. Isso, esse caiu. Então, aqui a gente tem, né? Então, a dona Laurinda, a filha Josefina, que a gente sempre achou que era a filha única, a gente achou mais um irmão. Tá? Então, esses são os pais da Yaya, né? A Josefina e o Manuel de Almeida Melo Freire. E aí a Yaya, né? A caçula, aí o Manuel Almeida Melo Freire, filho, né? O irmão da Yaya, o nome, a Leonor, a Benedita Georgina e o José Francisco. Esses dois a Yaya não conheceu. Quando ela nasceu, eles já tinham falecido. Morreu com poucos meses. A Benedita Georgina com 2 anos e 3 meses. É a menina da Mipoca de Mogi das Cruzes, tá? Acho que assim fica mais fácil entender o emaranhado. A gente fez com escala no tempo, onde a referência são os anos de casamento que a gente tinha. Aí dá para ver que os pais da Yaya se casaram já, pelo menos ele, né? Já era mais madurinho. Então, isso é uma das coisas que explica que a Yaya, quando faleceu, já não tinha primos de segundo grau. Tá? Porque eles eram mais velhos. Bom, agora, o próximo, acho que eu vou ficar por aqui, tudo bem? Eu vou me movimentando. Quer aceitar? Não, tranquila, fica mais. Eu estou dando trabalho para ele. Bom, esses slides aqui não tem muito a ver com a doença, porque ainda bem é antes, né?
mas é a questão das viagens da Yayá. Então a gente tem a carta da Yayá que ela escreve de Genebra, né, em 1914, mas tem também o postal que a Yayá manda nessa viagem, que a Yayá está lá quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Ela está com a Rosinha e com a Elizabeth. Tá? E esse outro postal, ela manda para a Rosinha, endereçada ao colégio Santa Inês. A gente acha, então, que deve ter sido uma viagem anterior, né? A Rosinha estava junto, a Rosinha estava no colégio. E tem também a questão de... Lembra que eu falei que ela foi madrinha de um tio do Neves? Então, ela trouxe para esse menino, ela trouxe um mandrião da Ilha da Madeira. E o batismo foi em fevereiro de 1913. Então tem mais, né? Então, possivelmente, isso aqui seja final de 1912, por aí. Acho que é isso. Bom, agora entra um pedaço mais duro da história, né? Um pedaço mais... E esse eu coloquei aí 2 folhinhas, mas eu já vi o pessoal folheando lá o que está lá na sala lá, né? Então, o resto está lá. E nesse laudo, ele foi muito criticado. Primeiro porque foi laudo que serviu para a interdição da Yayá. Começa com... O processo de interdição começa chegando aos ouvidos desta ouvidoria, desta curadoria, etc, etc. Não diz quem é, mas todo mundo sabe que foi Albuquerque, né? Que foi o setor da Yayá, preocupado talvez com a fortuna dela, né? Então, nesse laudo, os médicos eles chegam e vasculham a história da Yayá, então elencam o irmão que se suicidou, elencam que o pai e o avô, aí um fala paterno, outro fala materno, ficou uma interrogação, tinham manifestações assim, né, de coisas estranhas e de humor estranho. Elenca o fato da Yayá ter permanecido isolada, talvez pela morte dos pais, pela morte do irmão, e aí ela ter se fechado, e ainda favorecido pela religiosidade, que foi ainda mais exacerbada ainda pelo fato de ter estudado no Sion, no colégio de freiras, que aí então aumentou. E o que incomoda todo mundo, né? O fato dela não ter se casado, né? Eles, para a época, era tido como um comportamento também, no caso, a recusa ao matrimônio foi entendida como uma vontade maior ainda de se isolar. Tá? Essa interpretação. O que eles estão fazendo? Eles estão elencando razões baseadas na teoria de Morel para decretar este delírio periódico dos degenerados. Ou seja, segundo a teoria de Morel, ela seria uma degenerada. Ela tem no passado, né, na família, né, uma tendência que vai se acentuando de geração em geração até explodir no caso do Morel. Eles acreditam que pode haver cura, tá? E
mas eles dizem que de 5 a 6 meses, né? É o prazo, né, que eles colocam. Né? E, né, que era o alvo desse laudo, que era se ela podia reger seus bens de pessoa, e eles categoricamente não. Com isso, então, com base nisso, porque é incrível assim, a Yaya teve o surto por volta do dia, faz 10 dias, dia 19 de janeiro, porque diz que ela, quando eles fazem o exame, não, isso foi no dia 24, então dia 14. Ela está 10 dias, né, internada, e aí eles vão examinar. Então, esse laudo é feito 10 dias depois que ela foi internada, e a interdição sai no final de março, tá? E aí é publicada no Diário Oficial no dia 9 de abril. Então, a partir daí, o juiz nomeia um curador, né? E para o resto da vida dela, 42 anos, né? Ela vai viver interditada. Por isso que o processo de interdição que a Maria colocou lá tem 19 volumes, né? Então, é nomeado o primeiro curador. O primeiro curador é o José de Souza Queiroz. Ele é o único curador que tem alguma coisa, alguma relação com a Yaya. Que ele era amigo do pai da Yaya, era o segundo testamenteiro do pai e era compadre, porque ele foi padrinho do irmão da Yaya, Manuel. Então é o único que tem alguma coisa a ver e é o único em que a gente vê manifestar a vontade da Yaya. Que quando a Yaya pede para que a prima continue estudando e para que sejam mantidos os donativos que ela dava, ele faz a voz da Yaya. Obviamente foi negado, né? A prima se manteve no colégio porque o senhor cantou. Ela continuou. Bom, e aí a gente estava falando agora, na reunião, do último, né, Luiz Antônio de Figueiredo. Apesar de ele não ter nenhuma relação direta com a Yaya, pode-se dizer que ele também foi o curador que atendeu a Yaya, porque os demais atenderam aos bens da Yaya. Então, a Yaya esteve na casa de saúde do Dr. Homem de Mello, né? Na rua do Dr. Homem de Mello, e depois ela esteve eu esqueci agora, mas finzinho de abril, começo de maio, ela esteve numa casa na Rua Apa, número 21. Significa que é a 10ª casa do lado ímpar da rua, tá? Bom, esse é o problema dos imóveis da Yaya, porque quando tem a numeração antiga, a gente e agora? Tem que dividir por 20, por 15. Bom, muito bem. Aí, quando ela, depois de lá da Rua Apa, ela vai para o Instituto Paulista, que era aqui, na Paulista, com o ministro Rocha Azevedo. Nisso, quando ela está no Instituto Paulista, começam as publicações do Parafuso. Então, essa é a primeira publicação do Parafuso envolvendo a Yaya. Começa com a Odisseia de Merdeiro em Liberdade. A Marília também conhece, né? A Marília também tem isso com muito cuidado. Bom, então, o Parafuso vai fazer uma campanha que eu já adiantei, né? Que ele vai envolver o inimigo político dele, o Capins. Aí ele põe na panelinha dos vilões os
médicos, o cuidador, e as pessoas da família crente que moravam com ele. Bom, a campanha dele é tão sepultada viva. Ela diz que o Van Pré associa ao nome do Van Pré Joras Van Pré, que era o diretor do setor psiquiátrico, de vampiro, né? Van Pré, vampiro, e por aí vai. A campanha é tão forte que seguramente fez com que a Yaya fosse reexaminada. Tá? Um novo abriu, e talvez também a família da madrinha, preocupada de talvez querendo também cuidar dela, tá? Eles vão lá para o segundo exame de 1920. Também está lá disponível. Também está lá disponível. Então, nesse segundo exame, aí sim, agora ele vem categoricamente que eles estão seguindo Morião. Tá? E elencam mais seguidores, né, da teoria dele. Então, eles fazem o mesmo levantamento também, fazem a anamnese da doença, só que agora tem uma novidade. Agora, eles olham também o estado, é também coisa da psiquiatria biológica, né? Que associa ao problema físico, pode detonar um problema mental. Então, eles começam a tratar também do problema físico. Por isso que aparece aqui que ela tem. Agora eu preciso da minha colinha. Eu preciso da cola. Vamos lá. O que ela tem? Ela tem além do transtorno mental, né? Ela também tem associada uma. E agora, que slide é esse? Já entrei bastante. Ó. Aqui. Ela tem, além da confusão mental, né? Confusão mental alucinatória, ela está com depauperamento geral, ou seja, um enfraquecimento, né? E com insuficiência renal. Então, por causa disso, ela precisaria, além de um ambiente seguro, por causa da saúde mental, ela precisaria também de dieta e exercícios físicos ao ar livre. Exercícios físicos suaves, tá? Exercícios físicos leves ao ar livre. Aí, a pergunta e agora? Alguma coisa já tinha sido soprada, tá? Porque os quesitos, os médicos nesse laudo estão respondendo a quesitos. E os quesitos, de certa forma, será conveniente a transferência da interdita para outro lugar? Já tem, né? Em seu atual estado? E a resposta deles é sim, né? Então, já que aí eles dizem, como ela tem bens, né, de fortuna, ela poderá ter cuidados exclusivos à sua pessoa. Tá? Então, e a pergunta é, então, esse é o curador geral, tá? Ele cria um quesito suplementar, além daqueles que eles responderam, cria um quesito suplementar, onde é esse lugar? Casa da 7 de Abril, Juqueri. E a resposta, né, é Casa da 7 de Abril não pode, porque é um sobrado, não oferece segurança. Além do que não é sossegado. E a Juqueri, eles alegam que
é um lugar para abrigar pessoas indigentes e aí não tem um espaço com isso foi uma coisa muito criticada, inclusive. Bom, em suma, obrigada, Maria. O que acontece? Vão procurar um lugar. E é esta casa aqui. Então, aqui é escolhida pelo Dr. Cleonindo Galvão. Ele diz que encontrou uma casa onde que oferece segurança, que tem um bom jardim, né, uma boa área, e onde ele pode aplicar o não restranho, né, que era o vigiar sem ser percebido, né? Tá? E aí Cleonindo Galvão, então, é nomeado médico assistente, e aqui estão os médicos assistentes que seguiam, né? O Ovídio Princicante, Franco da Rocha, e depois com a morte de Franco da Rocha, o Timor Ovídio Pires, e o Moacir Tavolaro. O Moacir Tavolaro é filho de um irmão do Tavolaro, que se casou com a Georgina. Ele é sobrinho da Georgina. Bom, isso a família gente ficou quietinha, né? Nunca falou. Mas tem uma razão. Depois me lembro, lá no vídeo. Bom, então, ela vem pra cá. Ah, e uma coisa. Acho que é no slide seguinte também. Aqui no finzinho, o curador pede, além de, ele pede para transferir o pessoal que habita o prédio da 7 de abril. Quem permitir a interdita terá com ele as pessoas que eram aqui, com ele sempre com ela conviver. Tá? Então, a Yaya não vai sozinha para cá. Né? A Yaya vai ter as mulheres da família crente e vai ter começa com uma enfermeira, né? Tem uma enfermeira e vai ter um médico que é contratado para visitas diárias. E a Parafuso comemora, né? Mostrando a casa, né? Onde a Yaya passou a morar, coloca a lavante, vai ter Arturo, né? Ele comemora com uma vitória. E as outras fotos são da casa antes da restauração e depois, tá? Carmen, você tem 5 minutos. 5? Obrigada. Então, o ruído era tão grande que, como aquele, será que foi certo tirar? Será que? Então, o pessoal traz Juliano Moreira, a maior autoridade brasileira em psiquiatria. Ele vem, examina ela, concorda com o tratamento que está sendo dado, coloca, ao invés daquela possibilidade de evoluir para a demência precoce, ele diz que se trata de um caso de psicose maníaco-depressiva. A diferença, segundo o Kreplin, né, que foi o que organizou e que conversava muito com o Juliano Moreira, por correspondência. Juliano Moreira trabalhou com ele na Alemanha. Quando ele volta para cá, eles continuam mantendo correspondência. Então, Kreplin tinha já separado a psicose maníaco-depressiva, a paranoia, a psicose maníaco-depressiva e a demência precoce. A diferença entre elas era a evolução da doença. Tá? Bom, e ele manda tirar as grades, só que ele manda tirar as grades do quarto da Yaya e colocar um sistema de janelas que permite a abertura, né? Só que só passa um braço. Né? Faz parte da filosofia do
observar sem que o paciente perceba. Tá? Vigiar. Em 1921, no final de 1920, o fato do Juliano Moreira ter vindo e o Parafuso ter publicado e o então Primitivo de Castro Sete, que era o curador, ter descoberto que só pode ter sido de Olinda, porque ele guardou aquele relatório com ele, cria um problema muito grande para o Deolindo Galvão, que pede exoneração. E aí assume o Ovidio Pires, que depois pede para entrar oficialmente o Franco da Rocha, porque ele foi nomeado diretor da Faculdade de Medicina. Então é incompatível os dois cargos. Então o Franco da Rocha vai cuidar da Yaya até a morte, e em 1921 o relatório dele também trata-se de um caso de psicose maníaca depressiva, concordando com o Juliano Moreira. Tá? E ele fica, né, que ele não encontrou sinais de decadência mental, tá? Então, para manter, né, aquele diagnóstico, aí, só que aquelas esperanças do começo foram se esvaindo. Ali fala que se foi pasteurizando, não é isso? Então, em 1925, a casa é definitivamente comprada e os espaços da Yaya são ampliados. Não sei se vocês reconhecem, aí já aparece quando vai aparecer o banheiro, né? Um banheiro privativo para Yaya, acoplado ao quarto, que era o quarto de preparar para o banho. Parece que é também o quarto que ela usava fora das crianças, tá? Bom, por favor. Carmen, só finalizar. Não, passa rapidinho então todos os outros, tá? Aí são as reformas da casa. Isso é legal. Quem veio com ela? Vieram, segundo, né? Vieram móveis, objetos e as pessoas, tá? As pessoas quem são? As pessoas são, no começo é a Caetana e a Elisa. E a Maria Georgina também com a pequenininha, a Elisa Melo Freire, vai, a Elisinha. Tá? E aí, com o passar do tempo, as pessoas que ela aparece aqui, cadê a dona, a Elisa Clemente, a governanta, não aparece aqui, né, a Maria Georgina, mas ela vai aparecer mais pra frente, tá? Então tem a Maria Rodrigues, ajudante, o João Garcia, enfermeiro, e Maria da Conceição, copeira, e a Vitória da Saúde, cozinheira. As pessoas vieram com ela lá da casa da 7 de abril. Aqui a gente está em 1934. A Vitória da Saúde vai falecer em 49, se eu não me engano. Então, esse João Garcia é um enfermeiro que foi contratado em 1920, ficou aqui até 1952, quando se aposentou. A Maria Rodrigues se aposentou com 84 anos, cuidou da Yaya desde pequena. Já foi contratada pelos pais da Yaya. Contratada não, levada, né, para trabalhar lá. Tá? Bom, a gente vai ver o estado mental da Yaya deteriorando, tá? Confirmado já no laudo de 1934, confirma que foi a demência precoce que acabou prevalecendo. E o doutor Ovidio Pires vai falar uma coisa interessante que eu estava conversando com a Maria Rodrigues, que no começo a Yaya
sai para passear e depois, quando chega lá, 47, por aí, ele fala que a Yaya já não sai dos aposentos. Se agora é mais último? Sim. Até aqui, né? Tem que chegar aqui. Tá? E aí o Ovidio Pires também escancara que a vida aqui na casa deve ser horrível, porque sequer geladeira tem. Ele cansou de fazer pedidos e nunca foi atendido, porque existe um tacanho, espírito tacanho e mesquinho, excessivo e quase móvel da parcimônia nos gastos. Tá? Que é o pessoal que muita gente veio pensando que morar nessa casa deve ter sido coisa de... Não, foi muito ruim. Tá? Foi muito... A vida é muito simples. Tá? Isso a Maria também fala, né, Maria? Muito simples. Então o pessoal que cuidou dela foi por causa mesmo de amor, de dedicação. E a próxima já é o salário, já é o laudo definitivo de esquizofrenia, tá? E o laudo de esquizofrenia, pedido para construir o salário. E aí você já tem a casa que a gente tem hoje, né? Quer pegar mais Eu acho que já deu. Costurei por aí. Obrigada. Desculpe. No primeiro eixo cotidiano, acho que deu para perceber ali naquela árvore genealógica da Carmen, que o Cristiano ajudou a montar, que a Vanessa também, que tem um preciosismo assim do detalhamento de datas, né? Porque a gente tinha muita dúvida quando a gente vai lendo os documentos, nasceu tal ano, não nasceu tal, então a gente tinha muita dúvida. Então tem esse trabalho, que é um trabalho fino, que é um trabalho, é muito trabalhoso ir atrás desse número, dessa confirmação de datas, né? Data de nascimento, data de casamento, data de morte, a gente não sabia do que os pais da Yaya tinham morrido. Então tem assim, parece que é tudo tão simples, né? Mas tem um trabalho enorme, né? De ir atrás da caça dessa informação. Nomes, muitos nomes, né? Vocês viram na árvore genealógica. Ela não foi possível pôr na exposição, não só pelo tamanho, a gente achou que era muito complexo para o visitante dar conta desse conhecimento todo, né? E os dados que eu falei para vocês que parecem meros detalhes, o que acontece é que se a gente pensar mais sobre eles dão caminhos, eles abrem caminhos novos para a gente pensar o que está acontecendo com essa família, que cidade é essa, como a Marli falou, porque a gente sempre preocupado com a Yaya como uma oportunidade de ler São Paulo, o que está acontecendo com São Paulo, com a sociedade em São Paulo. Então, se a gente pegar um dado, 1873, é o ano de casamento dos pais dela. A mãe casa com 24, o pai com 37. O registro de casamento, olha, quase nada, um detalhe, Paróquia da Sé. Então, o que a gente pode pensar a partir do lugar onde esses pais casaram? Quer dizer, a origem deles é interior, são proprietários de terra, eles têm fazendas no interior, em Mogi, eles estão morando no interior, mas eles casam em São Paulo. Então, a gente pode perguntar assim, o que essa informação nos traz para pensar disso que era um hábito dessas grandes famílias, né, que tinham propriedades, né, que plantavam, né, que tinham a sua riqueza gerada na terra, como a Maria falou, de origem rural, mas que também tinham uma casa aqui em São Paulo, né? Às vezes tinham chácaras no entorno da cidade. E aí a gente se pergunta, bom, eles casaram em 1873, onde eles moravam, né? Onde era a casa deles? Era o palacete da 7 de abril? Não, meio que a gente conclui que não. A Carmen fala que o palacete é um pouco depois, né? Então, quando a gente descobre uma data, quando a gente descobre uma informação, isso abre uma perspectiva de a gente se colocar e se interrogar mais a respeito dessa família e entender, então, onde eles estavam, né? Quando a gente vai na cartografia para se apoiar, será que eles estavam lá na 7 de abril? A gente vê a cartografia de 1850, por exemplo, das mais antigas,
A Rua 7 de Abril não era chamada Rua da Palha, ela era um caminho, ela ligava o centro, a cidade, né, porque não era chamado centro, a cidade ao Largo dos Curros, que é onde tinha corrida de cavalo. Então ela era um caminho, ela era um lugar de gente rica ainda. E quando a gente pega uma outra cartografia que é muito legal de São Paulo, que é a Plano História, é uma cartografia que vai de 1800 a 1875. Uma loucura cartografar 75 anos um mapa, né? E a gente vê que a Rua da Palha, ela ainda continua sendo um caminho. O Morro do Chá está começando a ser loteado. Então, assim, a gente levanta a dúvida, será que essa burguesia, que essa gente rica vai morar nesse momento ali? Então, isso é só um exemplo de como esses detalhes, eles abrem a perspectiva de a gente pensar, se colocar novas perguntas, né? A gente tinha muita dúvida das datas de nascimento dos filhos. Teve um momento na fonte que parecia que 2 filhos nasceram no mesmo ano, e aí a gente apura esse dado e chega numa coisa, gente, a mãe da Yaya, quando ela perde a Benedita, que a Carmen falou, com 2 anos e alguns meses, uma criança, um bebê, né? Praticamente um bebê. Ela está no ventre dela, um outro bebê. Gente, isso é de arrepiar, né? Uma mãe que perde um bebê e está com outro no ventre. E uma mãe, que eu não sei se vocês repararam na exposição, é invisível. A gente não tem foto dela. A gente procurou, tem do pai, mas é uma mulher invisível, né? E que drama perder um filho tendo outro no ventre. Tudo a partir de dados, de números, a gente pode se colocar perguntas em relação, e tecendo essa história, né, completando as lacunas, abrindo mais perguntas, abrindo mais lacunas, né. A gente descobre também, Carmen, que descobre que os pais da Yaya, você falou aqui, são primos de primeiro grau, né, e parentes que vão casando com parentes, né, na árvore genealógica dá para ver isso, tio que casa com sobrinho, tudo para manter, aquela coisa de manter a riqueza na família, né. O ramo da família materna da Yaya são fazendeiros de café, de cana, de algodão. O ramo do pai, proprietários de terra e políticos. Então, essa coisa do dinheiro que fica entre eles, né? Os 2 morrem com 2 dias de diferença no mesmo ano. Isso é mais um drama da família, né? A gente não sabia a causa da morte. Agora a gente já sabe, tudo, sabe? Detalhe fino. A mãe morre de câncer no útero. O mesmo problema da Yaya, ela morreu de câncer no útero. O pai tinha problemas crônicos de insuficiência renal, que ela também vai ter, né? Então são todos esses detalhezinhos, a morte do irmão, que a gente não sabia exatamente, né? O que aconteceu com o irmão, sumiu, desapareceu, e aí a Carmen vai lá nos jornais antigos, na federação, e acha, né, a notícia da morte do irmão dela, que ele tem um surto no navio, que ele é medicado, mas mesmo assim ele se atira ao mar e descobre um corpo, né? Então isso tudo para mostrar assim como em cotidiano tem esse detalhe da minúcia que vai trazendo mais riqueza, mais perguntas e vai abrindo novos caminhos. No feminismo, quanto ao feminismo, era uma questão importante para a gente, porque a gente podia ter tratado como questões de gênero. Aliás, essa foi o primeiro tensionamento da equipe. Por que não tratar como gênero e por que tratar como feminismo? E foi uma opção política da gente, né? Porque assim, a Yaya nunca foi feminista, né? Nunca se afirmou como feminista, mas era uma oportunidade de a gente trazer uma discussão que é qual era a vocação do feminino naquele momento, né? O feminino era a mulher frágil, que deveria estar sujeita, né? Devia ser sujeita ao homem, né? E por isso o casamento, para afirmar essa sujeição daquela que é frágil. E a Yaya, ela estudou num colégio que formava meninas para isso, formava meninas para o casamento, bordado, a boa etiqueta, o piano, né? Mas nem por isso ela cedeu ao padrão, por isso que a gente quis trazer esse tensionamento do feminismo, apesar dela não se afirmar como feminista. Porque se a gente se colocar no lugar dela naquele momento, com toda essa pressão, ela sendo uma mulher rica, né? O que foi aguentar essa pressão e decidir não casar? Porque essa é uma decisão dela, né?
Então, ao não cumprir essa vocação designada por mulheres ricas, ela afirma uma autonomia, né? Ela pode não ser uma mulher avançada pelo tempo, mas ela foi muito corajosa, pelo menos do meu ponto de vista, né? Enfrentar a sociedade e dar não ligar para isso, né? Para essa pressão. E o feminismo nos possibilitou também trazer um outro tema, que é tensionar o fato de que a vocação do feminino era para as mulheres brancas e ricas, né? Porque as mulheres pobres, as mulheres negras eram força de trabalho a ser explorado. Então a gente foi a oportunidade de entrar com essa discussão, de mostrar essas outras mulheres, né, que não eram consideradas frágeis, mulheres exploradas, do trabalho barato. E perceber o quanto elas são invisíveis também nessa história, né? A gente não acha foto, a gente não consegue achar, é tudo muito fragmentário, né? Aquilo que a Margaret Hargo fala, né? Porque ela é uma pesquisadora sobre o tema da mulher, não, você não acha, né? Tudo muito pontual. Doença e riqueza foram os eixos que a gente mais conseguiu avançar, vocês viram, né? Vocês viram com o trabalho maravilhoso da Carmen, né? Muitos descobertos, documentos novos, descobertos, lidos pela Carmen, né? Esses laudos à mão, né, Carmen? O trabalho que deu, né? Para traduzir. Ao mesmo tempo a gente foi conversar com um psiquiatra, a gente precisou conversar com um psiquiatra, um psiquiatra da USP, do Instituto de Psiquiatria, que também é perito judicial e que tem um mestrado sobre Lima Barreto, ele estudou Lima Barreto, que foi um cara que também foi internado. O Dr. Sérgio Rachman, ele abre um mundo para a gente, porque ele vai explicar a teoria da degenerescência, que para a gente a gente não entendia, a gente lia os laudos e não conseguia entender. E começamos a desconfiar, será que ela não? A gente quase foi seduzido pela teoria da conspiração do parafuso. Mas aí a gente descobre no processo, a Carmen, 10, entre laudos e relatórios médicos, 10 documentos. Nesses 10 que ela apresentou rapidamente, porque eu apreciei a Carmen, a gente tem o primeiro laudo, 1919, uma junta médica. Em 1920, 2 laudos, novamente uma junta médica, e o outro laudo do Juliano Moreira, que vocês viram a foto, um psiquiatra negro, super importante, considerado pai da psiquiatria brasileira, um prodígio, um cara que com 19 anos era formado em medicina, em Salvador, né? Foi diretor da Faculdade de Medicina em Salvador, e um cara super importante porque ele polemizava com as teses de racismo científico do momento, da eugenia. Então, o top, né? A Carmen falou, ele trocava cartas com o especialista lá da Europa, da Alemanha. O top da medicina psiquiátrica do Brasil, diretor do Hospital Nacional dos Alienados, né? Em 21, outro top da psiquiatria, o Franco da Rocha faz laudo e relatório médico sobre IA. Em 34, mais uma junta médica. Em 41, 47, 49, mais laudos médicos, até chegar ao último laudo que a Carmen mostrou para vocês, que já com o avanço da psiquiatria aparece o termo esquizofrenia. Ela já estava bem caidinha, bem doente, né? Então são 10 ocasiões que médicos diferentes, que juntas médicas, que bam da psiquiatria vão dizer a mesma coisa, são os mesmos sintomas, confusão mental, alucinação, delírio persecutório, que vai piorando ao longo do tempo. É difícil a gente conseguir, diante desse quadro, conseguir continuar pensando que tinha uma conspiração para se apropriar dos bens dela. É difícil, né? Muita gente envolvida. Um dos médicos que a Carmen falou, o Dr. Ovídio Pires, diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo, gente. Então é muito complicado a gente defender que, será que, né? Então isso foi um avanço muito grande, a gente ter a certeza de que ela adoeceu, né?
que apesar desse infortúnio, dessa fatalidade, que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ela surtou, ela adoeceu. Uma coisa que ficou muito clara para a gente também, que de certa forma ela foi privilegiada pela riqueza, né? Porque pensar que o seu semelhante, que não tinha dinheiro, ia para onde? No Juqueri, que a Marli falou, que todos nós sabemos as péssimas condições que viviam essas pessoas lá. Então, tudo bem, ela estava reclusa aqui? Estava, mas se a gente pensar e comparar com essa situação, ela foi cuidada com gente que tinha amor por ela, que fazia comidinha para ela, a gente sabe a diferença disso, né? Que tinha um tratamento especial numa casa só para ela. Então, a gente também tem que ponderar um pouco isso na análise do drama, para trazer essa comparação, isso que a Marli falou, né? Qual era o tratamento médico, psiquiátrico? Era a reclusão só. Não tinha remédio, né? Não tinha o que fazer, era reclusão. Então isso ajuda a gente, de certa forma, a relativizar o drama, né? E por fim, falar da riqueza, que foi outro avanço que a gente conseguiu a partir da leitura dos documentos. A Carmen, ela foi no processo de interdição atrás de cada um das propriedades da Iaiá, para montar a vida. O que foi acontecendo com essas propriedades de 19 até 61, quando a USP recebe como herança? A gente vê que o patrimônio se expandiu, né? Então, se de um lado não tem uma conspiração, a gente pode dizer que é difícil pensar numa conspiração de médicos para se aproveitar dos seus bens, o que é muito verdadeiro nessa história é que sim, os curadores se aproveitaram desses bens, sim. Eles enriqueceram, né? Eles fizeram fortuna, eles ampliaram a fortuna, mas também, como eles recebiam parte, né, porcentagem disso tudo, eles também se aproveitaram, né? E aí, nesse levantamento que a Carmen faz, vai acompanhando a movimentação dos imóveis, a gente percebe que os curadores, nesses 40 anos, foram mobilizando a propriedade privada, principalmente em São Paulo, que foi o que a gente acompanhou, para produzir cada vez mais e mais riqueza, né? Então, o que eles faziam? Eles vendiam imóveis e compravam outros imóveis. E nessa movimentação da propriedade privada, a gente vê a cidade de São Paulo se transformando. A gente vê os imóveis acompanhando a mudança de centralidade. Então, eles vão vendendo casas que eram ali perto da 7 de abril, no centro, né? Casas porque ninguém morava mais no centro nessa época, vão vendendo as casas e vão transformando esses imóveis, por exemplo, no edifício comercial, na Braulio Gomes. E aí ela passa a ser proprietária de salas comerciais. Deixa de ter casa, agora ela é proprietária de salas comerciais, né? O terciário crescendo no centro. Mas a centralidade mudando para Paulista. Então eles vão vendendo as casas lá e vão comprando mais perto da Paulista. Na Consolação, na Augusta, na Melo Alves. Então, vocês estão entendendo? A gente vai vendo a cidade mudando aí, né? Eles vão comprando palacetes agora mais perto da praça, Marechal Deodoro, mini palacetes para uma classe média com mais dinheiro, né? No comecinho, muito perto do momento da interdição dela, ela tinha uma chácara ali no que é hoje Belém, mas era Brás naquele momento. O que eles fazem com essa chácara? Eles retalham várias casinhas, constroem várias, 60 casinhas de operário, para aluguel de operário. Num momento em que a industrialização de São Paulo estava crescendo, e aquele era o foco da industrialização, o Brás. Tinha demanda de moradia para trabalhador. Então a gente vai percebendo nessa movimentação da riqueza, como ela vai gerando mais riqueza e como ela vai trazendo a história de São Paulo junto, que é o que a gente quis fazer ali no eixo riqueza. Bom, só para finalizar, muitas questões ainda abertas para responder, muita tarefa para fazer para a gente, para os pesquisadores, né, para os estudantes. Eu queria mais uma vez reforçar isso, que tudo isso foi possível dentro do educativo, né, porque no educativo que a gente cultiva esse espírito, né, Carmen, de se questionar, de se provocar, pensar e de ir atrás, contrariando isso, a expectativa que as pessoas têm que o educativo é um lugar só de reprodução de conhecimento, a gente está subvertendo e está
cada vez mais indo atrás da informação e do conhecimento, tá? Eu fico por aqui porque eu me alonguei demais também. Obrigada. Pode, fica à vontade. Então, primeiro, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho, dos detalhes, desse cuidado. E realmente, quanto mais pesquisa, mais dúvidas a gente tem. Porque é uma abertura contínua de dúvidas. Então é uma loucura que você passa a vida fazendo isso. E ótimo que estão tendo respostas, porque é difícil. E é uma questão de tempo. Fazer histórico é uma questão de tempo, porque é uma questão de acumulação, que são essas aberturas que foram faladas aqui. Eu só queria lembrar uma coisinha que talvez explique por que elas saíram na 7 de abril. O Souza Queiroz, que era amicíssimo do pai dela desde o tempo do estudante, você sabe disso melhor que eu, ela era o dono de toda a área onde hoje tem a biblioteca, a Braulio Gomes e tudo mais. E eu tenho a impressão que eles vão adquirir todas as propriedades, que são exatamente na rua 7 de Abril, e a própria casa dela dava fundo para Braulio Gomes. Foi no momento em que o Souza Queiroz estava fazendo todo o arruamento, um pouco depois ele fez todo o arruamento da São Luís, e o pai da EA já tinha adquirido, era uma fila de casas na 7 de Abril, e era uma fila de casas do lado da Braulio Gomes, tem todos esses endereços, todos têm todo no processo, né? Então, realmente você vai ver que tem aí que vale aquela questão que você falou, que eu também falei, e todo mundo aqui sabe, que é exatamente da relação, da teia de relações. Ele não era o Souza Queiroz, que era um dos maiores cafeicultores de São Paulo, mas ele era um cara que era amicíssimo do Queiroz. E basta ser amigo no Brasil, né? Os meus amigos tudo são meus inimigos da justiça. Então, realmente, a coisa passa por aí e explica um pouco a questão da riqueza dela. E outra, que também é muito característica do Brasil, então nós teríamos duas linhas específicas de constituição sociológica da sociedade paulista e brasileira. Uma seria essa, e a outra seria a corrupção, não tinha Lava Jato, graças a Deus, na época. Então, todos os curadores da EA, fica nítido quando a gente lê aquele processo todo, como fica nítida também a questão da doença, que você disse através dos relatórios, que tem relatórios que dá até medo da gente reproduzir, porque se uma pessoa não tem ideia da própria história da psiquiatria, vai achar que a dona era uma perdida, uma degenerada de fato, né? No sentido atual da palavra, degenerada, que é carregada de imoralidade. Então, por outro lado também, eles ganhavam demais. Eu me lembro de uma coisa que no momento, eu tive muito pouco tempo de fazer essa pesquisa, 45 dias, 50 dias por aí, e aí realmente não foi uma pesquisa que, graças a Deus, agora tem que ir aprofunde, né? Mas realmente eu fiquei muito impressionada com um caso, que foi o caso da venda das joias da Yaya. Porque está tão escancarado o roubo que houve naquilo, passada a mão, porque ela tinha joias boas, ela não vivia toda enfeitada, não, era uma pessoa extremamente simples, que você percebe claramente na própria coisa. O sujeito, curador, não lembro o nome, arranjou alguém para comprar joias, falso, quem comprou joias foi ele, depois ele revendeu essas joias, sabe-se lá quando. Então, realmente, as coisas passam por aí, ou seja, passam por uma formação cultural da sociedade brasileira. Ela é mais um exemplo disso em pequenos detalhes, né? Também na própria questão, o Pacheco e Silva, que era junto com o Franco da Rocha, o grande cara aqui em São Paulo, assim como o Juliano era no Rio de Janeiro, ele não quis tratar ela. Ele era um cara extremamente organicista, e ligado toda a eugenia, ele fazia parte da sociedade de eugenia existente aqui, que estabelecia pela coisa física, etc. Tinha uma sociedade nacionalista ao extremo, mas por aí, evite-se o casamento interracial, evite-se, enfim, tinha uma série de normas de branqueamento para a sociedade brasileira. E ele era um desses caras. Eu fico me perguntando, por que ele não quis tratar de Yaya? O que Yaya tinha de mulata? Será que tinha alguma coisa?
Às vezes olha a foto assim, será tal, porque a gente sabe que tem origem portuguesa, mas não sabe também os cruzamentos havidos interfamiliares, a não ser o parentesco legal, né? Agora, na sociedade agrária brasileira, era muito comum as negras terem filhos mulatos de sangue branco. Por que não aconteceria isso lá? E por que esse negócio de degenerado? Degenerado casamento entre as famílias, sobretudo o pai tinha sífilis, se não me engano, né? Não me lembro exatamente, mas na família tinha muita incidência de sífilis, que era uma doença ligada à promiscuidade, ligada, enfim, a uma série de coisas moralmente negativas, e que, de uma certa forma, ela foi herdeira disso. Aí eu me pergunto, será que isso não teria sido uma causa do não casamento? Pode ter sido casos sentimentais mesmo, que eu gostei, não amei, um amor romântico, mas também pode ter esse outro aspecto, né? Quer dizer, como vocês veem, a gente sabe, elas pesquisaram mais, ampliaram esse conhecimento, mas a gente continua tendo milhões de dúvidas suscitadas pelo próprio conhecimento. Tem muita coisa para fazer aí, né, gente? Obrigada. Isso é bom. Alguém quer tentar comentar alguma coisa? Eu tenho perguntas para a Marli e para vocês duas. Sim. Para a Marli se você acompanhou os trabalhos da comissão desde 88, ou se você começou a acompanhar só a partir da comissão especial, que foi em 95. E se tinha, na verdade são 3, desculpa. Se tinha alguma. Pode. Se tinha alguma resistência sobre a memória da loucura envolvendo a IA com relação aos representantes italianos. Que eles estavam junto na comissão especial, né? Quem representante novo? Italianos. Se a comunidade italiana do bairro tinha alguma resistência em relação a essa memória da loucura. Eu também não sei se você vai poder explicar, tanto por conta do tempo quanto da complexidade, qual foi a dinâmica de pesquisa histórica do Condefat? Porque a pesquisa histórica do Condefat, comparada à sua pesquisa, mesmo que você, quase todos os lugares que você fala sobre a pesquisa, você fala que foi pouquíssimo tempo, mas mesmo assim, a diferença é discrepante. Não tem nem como comparar. Bom, para vocês disserem, queria saber se teve alguma negociação com a Helena Grant sobre a documentação da IAIA, como que é isso. E sobre as fotografias também, né, porque acho que também cabe para a Marli também na pesquisa dela, porque como a Yaya é fotógrafa, eu fico me perguntando onde foram parar todas as fotos, né? Todas as fotos, os negativos, é todo um paramento, né, que a gente não sabe onde ficou. E a outra é uma pergunta meio bobinha, assim, porque numa das atas do CPC, enquanto era comissão ainda, estava se discutindo o uso qualificado, o partido de restauro, e tinha muito essa questão do gênero, da altura, versus a questão da arquitetura formal e tudo mais. E um dos partidos contra a questão de gênero foi que a questão de gênero não falava de toda a sociedade, mas só de uma parcela dela. E eu queria saber como que o campo do patrimônio está com relação a isso hoje em dia, como que estão as discussões de gênero e feminismo dentro do patrimônio. Também é uma pergunta ampla, mas também para saber a experiência de vocês. Assim. Só tudo isso. Só isso?
Maíra, eu quero você se apresentar para eu entender quem é você. Desculpa. E por que tanta pergunta? Deve estar estudando isso. Estou estudando, eu fiz uma iniciação científica sobre a utilização da Yaya nos jornais, fazer parafuso e outros jornais no final de 20. E estou fazendo uma pesquisa de mestrado sobre patrimonização e musealização aqui na casa da Yaya. Parabéns, é corajoso. Eu não sei, continuo respondendo isso aqui? Falando dessas coisas. Olha, realmente eu acabei. Essa história é um pouquinho complicada, eu vou pontuar só para você entender a perspectiva e depois eu estou disposto, se você quiser conversar comigo, eu posso expandir mais o que eu vou dizer. Então é o seguinte, eu caí nessa história de conhecer ela meio assim por obra do Espírito Santo, sabe como é? Porque eu trabalhava no Condefat, como a Simone já falou, nos aliás. Então, lá pelas tantas na vida, no começo dos anos 80, não me lembro exatamente a data, você pode consultar o processo de tombamento, você vai ter as datas certinhas. Houve um pedido, inclusive, acho que tinha também de pessoal aqui do bairro, para o tombamento da casa, que era uma casa abandonada, bonita, que estava aí, ninguém falava de Yaya. E aí uma colega nossa, Maria Lúcia, não a Brissa, a historiadora. A Tuti Carneiro. E aí, então, ela coube a responder, ela que recebeu no Condefat, abre-se, vamos dizer, um pré-processo, e depois ela daria a opinião dela e abre-se o processo efetivamente. Muito bem, a opinião dela foi baseada no jornalista de Mogi, Ornelas, né? O Francisco Ornelas, né? Que ele disse que ela era evoluída, que ela dirigia, na verdade os carros eram do irmão dela, ficaram parados desde que o irmão morreu. E aí por aí afora, foram vendidos depois pelos curadores e tudo mais. Mas enfim, ele tinha a visão dele de tudo bem. A Tuti Carneiro fez o primeiro approach, super rápido, que é hábito fazer isso, e mandou para o Conselho. O Conselho aceitou abrir o estudo de tombamento. O estudo de tombamento foi feito, então, acho que por ela e pela Maria Auxiliadora. Se não me engano, não estou muito certa disso. E aí, então, esse estudo delas foi nessa linha, porque ninguém tinha ainda ido até o judiciário para pegar essa documentação de 19 volumes, que dá quase 3.000 páginas, e nós duas sabemos o que era aquilo, né? Então, é terrível, porque é muita coisa e é muito variado. Então, o que aconteceu? Quando elas fizeram o parecer delas, elas estavam baseadas naquilo que se publicava a respeito. Elas não chegaram a ir à documentação primária. É aí que você sente essa diferença. E aí aí foi feito esse estudo e foi mandado para o Conselho. Foi dado para um colega nosso que era superintendente de FAM, Janjão, que estava muito interessado em fazer esse estudo, esse trabalho, para ele como conselheiro do Condefat. Neste meio tempo, eis que me chamam da FAO e diz assim, naquele tempo eu já prestava assessoria, diz assim, olha, preciso estudar a casa da Dona Yaya, que nós queremos fazer uma intervenção, vamos ver aqui, que vocês sabem, não sei, eu não estou falando mal do arquiteto não, mas é um hábito, eles não ouvem primeiro a pesquisa para depois fazer o projeto, eles já fazem o projeto, contratam a pesquisa para enfeitar, né? Então a coisa fica um pouco difícil. Mas em todo caso, eu trabalhei nisso, mas eles já tinham ideia de tirar o solar e fazer um teatro aqui embaixo e colocar o posto avançado da USP aqui no Bexiga. Bom, nesse meio tempo eu aceitei fazer o trabalho, não achei mais a proposta do Condefat, deixei para lá, sabia o que era, e etc., como tinha abordado, e falei, bom, mas se ela foi interditada, eu vou ter que trabalhar com a loucura. Estava no contexto que eu falei, né? No contexto do movimento antimanicomial. E aí que eu comecei a ir direto na fonte e descobri que não era possível, pelos traços de família, que tudo que foi dito aqui, que aquela senhora fosse uma senhora para frentex.
Não era mesmo. Era uma família tradicional em todas as relações. Uma tradicional aqui paulista, que construiu a cidade com essas mudanças, dado o seu acúmulo de capital. Enfim, foi o que foi. Aí eu escrevi isso e entreguei para a FAO. Mas como eu tenho muita sorte, a Sam sempre me ajuda, eu precisava ia entregar para a FAO, eu falei, agora que eu preciso de mais informações, estava ainda na pesquisa, eu vou procurar se tem alguma coisa dela, com tanta tradição, no Instituto Histórico e Geográfico. Havia o doutor Trigueirinho, que você já me perguntou hoje, ele era conselheiro do Condefat. Eu cheguei para ele e disse, o senhor tem lá no Instituto a família tal, Melo Freire? Melo Freire? Melo Freire é minha madrinha. Dona Yaya é minha madrinha. Eu caí dura por trás e disse, então o senhor me ajuda? O senhor vai para casa comigo? Aí ele falou, vou, com o maior prazer. Então eu tenho as fotos dela para dar para a senhora, porque a única coisa que ela fazia, que ela gostava muito, era fotografar. Eu quase morro de alegria, você pode imaginar, né? Enquanto eu estava lendo aquelas loucuras no judiciário, o judiciário agora está mais organizado, antes era na João Mendes, eles quase que não deixavam você entrar, brigavam, não me deixavam copiar o parafuso, não achavam parafuso no arquivo de Estado, no Instituto Histórico a mulher não dava parafuso, uma confusão. Aí o que acontece? O Janjão, que era responsável pela resposta lá no Condefat, conselheiro, ele resolveu que ele ia acompanhar as minhas pesquisas aqui, porque eu fazia isso e vinha na casa para ver. O que essa casa vai me dizer? O que essa casa vai me dizer? Essas paredes têm que falar comigo. E aí, quem tem medo de assombração não podia vir, porque realmente a situação da casa era muito ruim. A gente ficava nessa sala até escurecer, com uma lampadazinha aqui no meio, só bem pequenininha, e ficava traçando hipóteses e andando pela casa para ver se dava certo. Até que eu fui para lá e vi aquele furo que tem ali na frente. Eu disse assim, Janjão, isso daqui, aqui não é um furo de respirador ou de telhado de chalé? É, mas eu acho que não, porque o chalé deveria estar na frente, deveria ir, enfim. Ficamos numa discussão. Éramos muito amigos, ele era especializadíssimo, para mim era o início de carreira, mas aí a conversa era muito boa e aí, de fato, ele subiu no dia seguinte e verificou aquilo que vocês veem ali, que é a parede do chalé. Aí a pesquisa se desdobrou para outro campo. De quem era esse chalé? Essa casa não foi sempre da Dona Yaya, que você já disse. Então, o processo foi esse. E eu posso te dizer que a diferença da pesquisa do Condefat e aquela que eu consegui fazer, dar início, ela foi realmente uma questão de ir aos documentos primários. Ou não ir, é uma questão de historiografia, como é que se constrói o passado. Né? Mas é uma dinâmica, porque pelo que eu percebi analisando o processo, tem uma coisa assim de você tem que fazer rápido e nem sempre você tem tempo para terminar e você não tem um controle daquilo que você está fazendo. Então passa por você vai. Não é que passa por você e vai. O técnico é responsável por aquilo que ele escreve, porque ele assina. E embora não seria papel técnico da opinião, nós sempre demos. Então, e os outros técnicos que entraram conosco no mesmo concurso também não brincavam em serviço. Então, era realmente alguma coisa que a gente sabia o que estava escrevendo. Só que nem você não tem tempo, pelo acúmulo de trabalho, de todas as vezes chegar à documentação primária. Aí é uma contradição do estabelecimento do patrimônio com as condições de trabalho que nós temos e com os resultados que são necessários para o reconhecimento do patrimônio como representação da cultura da sociedade. Então é um campo de contradições, na verdade, que eu estou falando para você, né? E aí, a pesquisa do Condefat, você conseguiu entender, então, tudo bem? Podemos ir? Tá. Então, aí vem a questão da resistência italiana e da comissão, que eu vou te falar junto.
Aí, esse processo ficou perdido um tempo, porque nesse tempo o Janjão faleceu. E ninguém sabia onde estava o processo, não sabia que estava com ele. Aí estava numa caixa na garagem do Ifão, onde tinha ficado as coisas dele. E eu virava o mundo para achar o processo, porque eu queria começar o processo de tombamento. Porque se eu conseguisse que o conselho aprovasse o tombamento, o que eu tinha feito? No tombamento eu usei essa pesquisa e fiz a análise da casa para dizer, olha, não pode tirar nada, porque essa casa representa a forma social de controle. E aí eu precisava daquilo rapidamente, por sorte outra vez, o Vitor Hugo me disse, olha, achei o processo, porque ele que mexia nas coisas do Janjão. Eu peguei o processo, informei imediatamente e entreguei no Conderfat. E aí o conselho aceitou o tombamento. E aí ficou o que está aqui. Então, isso foi uma coisa. Nesse meio tempo, enquanto eu entrego e deixo de entregar, o Conderfat me elege para ser representante do Conderfat na comissão. E eu vim pisando duro, depois de tudo isso. E vim dizendo que tinha que restaurar, que tinha que conservar, que tinha que escrever, e nada se resolvia. Eu acho que eu fiquei, sei lá, fiquei bem 4 anos de representação. Não lembro mais, você deve ter os documentos, você vai ver a assinatura, etc. Então, o que aconteceu? Eu acabei criando assim um clima, eu e a Regina Firello criamos um clima assim, de muita discussão dentro da comissão. E nada se resolvia, não era porque as pessoas não entendiam, por exemplo, a professora Cecília não entendia a importância disso, claro que entendia, só que era uma questão de política interna da USP. É só isso. Então foi bem difícil. E nas reuniões em que esteve presente aquele senhor que era o dono do restaurante, que era o principal representante aqui, uma pessoa muito atuante, faleceu agora recentemente, Taverna. Então, o seu Walter Taverna, ele, na verdade, ele queria que se fizesse isso, porque o ideal dele seria montar um restaurante italiano nesse jardim. E a cozinha aqui na casa. Evidentemente, eu não concordava com o seu Taverna. Eu disse, seu Taverna, não é que tem que ter questão cultural apenas, só que o restaurante não é adequado para essa casa. Se o senhor cozinhar lá, trouxer as coisas para cá, pode-se pensar, né? Enfim, eram essas contradições todas que você tinha dentro da comissão. Até que eu saí, acho que logo depois a comissão passou por modificações e passou, então, a ter o caráter mais de CPC, propriamente dito. Quanto, eu acho que vocês, falei da foto, falei do CPC, eu só diria que eu também procurei a família Grande. E que eu estava quase conseguindo a documentação de família Grande quando chegou a dona Helena Grande, estava conversando com a mãe dela. Aí a mãe dela tinha trazido uma caixa, estava abrindo a caixa. A dona Helena pegou a caixa e não deixou abrir. Então, é uma coisa que o documento é dela, não tem, ninguém pode obrigá-la a dar, não é um documento público. E ela é jornalista e ela tem intenção, várias vezes foi conversar comigo a respeito, de fazer alguma coisa com essa documentação. Mas ela quer fazer alguma coisa e acho que ela não percebeu bem que documentação histórica não dá dinheiro. Ela quer que dê dinheiro. Então, fui lá. Eu acho que até ela abriu alguma coisa para vocês. Eu não sei se eles, a família Grande, detém a posse das fotografias que você gostaria de saber. Eu não sei te dizer isso porque teve esse impedimento. Outra coisa também é que a questão das fotografias da Yaya, eu assumi como sendo fotos da Yaya, que eram da casa da 7 de abril, porque foi o que foi me dito pelo Trigueirinho. Ele era um pesquisador também, era parentado e tudo mais. Agora eu não comprovei, não fui atrás das fotografias. Responde o que você queria? Quer complementar?
quero só falar, depois se a Carmen quiser também complementar, em relação a Helena Grant, a negociação, as negociações sobre material. Eu, por 2 oportunidades, eu sondei pessoalmente ela em relação ao material. Logo que eu entrei em 2018, que o nosso colega do Museu Paulista, o professor Paulo Garcês, me disse que o museu teria condição de recursos para adquirir acervo, então eu não a conhecia, mas eu fiz contato e sondei, não tive resposta. E aí depois, em 2021, a gente fez a live com ela no dia do aniversário da Iaiá, e já estava mais próxima, tinha feito a live, aproveitei essa oportunidade e sondei novamente. Depois ela leu uma cartinha no ar, na live, deu a entender então que tinha material, que é isso que a Marli falou da tal caixa. Quando a gente foi fazer também a entrevista da exposição, ela tinha fotos do avô dela que viajou junto com o irmão da Iaiá. Eu pedi fotos para ela para constar na exposição, e ela sim, ela recusa, ela não, eu inclusive falei da aquisição desse material, ela não abre a oportunidade da gente avançar nisso. Eu fico com a impressão que é uma coisa de família, porque ela meio que ficou a guardiã de um acervo que várias pessoas se acham também é meu. Então eu acho que o problema eu localizo lá dentro, e ela não deixou avançar, nem em relação a essa possibilidade de aquisição. Aí não sei o que essa Carmen. Eu acho, André, a gente foi seguir também da resposta dela. Você estava, Maíra, você acompanhou aquela live, né? Inclusive, eu vi lá que ela falou, vamos ter acesso a esse diário? Então, e o que eu entendi é que ela juntou cartinhas, porque eram cartas que a Elisa escreveu para Maria Georgina, não, para Georgina, cartas que a Iaiá escreveu para a Ana Caetano. Eu tenho a impressão que isso foi espalhado entre os primos, né, da Helena, e essa família tem um trauma muito grande, né, porque a Marli, inclusive, tentou conversar com a Elisa, e essa família ficou muito traumatizada por causa da repercussão das matérias do parafuso. O parafuso chegou a publicar o telefone da casa.